Muita paz a todos, uma boa noite, que tenhamos um ótimo proveito no estudo de hoje. Esperamos poder passar uma mensagem condizente com o que se refere ao nosso estudo desta noite, tá? Estamos dando continuidade ao livro, ao estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Desta vez nós ainda vamos dar continuidade ao capítulo 1, O Cético, o descrente, né? Aquela entrevista que é feita com Kardec nesse primeiro capítulo do livro. E o tema de hoje vai girar em torno do utilidade prática das manifestações. Para que servem, qual o interesse prático das manifestações, né? Vamos dizer assim, de um modo geral, do Espiritismo. Vamos então, antes do início, fazer a nossa prece de início do estudo da noite, tá bom? Querido Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta abençoada oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em Teu nome para o estudo do livro de Allan Kardec. Dai-nos a vossa bênção para que possamos ampliar a nossa compreensão e não somente, Senhor, entender de forma que ilumine a nossa consciência, mas, sobretudo, que abençoe o nosso coração, que possamos ter tranquilidade, que todos nós possamos ter paz. E nesta oração envolvemos também, Senhor, todo o nosso Brasil, envolvemos os nomes que se encontram em pedido de oração na nossa instituição, cada um deles em situações diversas, aqueles que já desencarnaram, que o Senhor possa abençoá-los com a recepção no plano espiritual, de modo que possam tomar conhecimento da sua atual situação, e aqueles que se encontram, Senhor Jesus, em recuperação, que possam continuar progredindo no seu estado físico, e os queridos que precisam de proteção e bênçãos, os moradores de rua, os presidiários, cada um destes, Senhor, aqueles que estão internados nos hospitais, nossos parentes, amigos, todos eles, e os trabalhadores dos hospitais, os médicos, os enfermeiros, os maqueiros, o pessoal da vigilância, todos, Senhor, que a tua luz envolva aos recepcionistas, abençoe a todos os tarefeiros, todos os trabalhadores que estão envolvidos, né, no cuidado da nossa saúde. Obrigado por tudo. Pedimos sua permissão para dar início ao estudo desta noite. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bem, irmãos, vamos lá então. O cético pergunta a Kardec. Vamos lá, vamos ao trecho aqui, que nós fizemos um pequeno resumo. Admitamos que a coisa esteja comprovada, o Espiritismo reconhecido como realidade. Qual a sua utilidade prática? Não se tendo sentido a sua falta até o presente, né? A gente não sentia essa falta, parece-me que se podia continuar a dispensá-lo e viver sem ele, muito tranquilamente. É uma questão interessante, né, de se perguntar. Até aquela época, 1857, por exemplo, depois que lançou o Livro dos Espíritos, vivia-se tranquilamente, sem várias informações que a doutrina trouxe. Por que não poderíamos viver assim, né? Continuar vivendo desse modo? Aí vamos ver a resposta de Allan Kardec a este questionamento. Diz assim Kardec: podíamos realmente dizer o mesmo das vias férreas e do vapor, sem os quais se vivia muito bem, né, até então. Né? Para vós é dar meios de passar boa vida, se é assim que entende o Espiritismo, fazer-se fortuna, conhecer o futuro, libertar-se do trabalho, de estudar. O Espiritismo não tem essa utilidade prática. Então, olha a observação de Kardec, né? A gente não vivia bem naquela época, nós não nos lembramos de estar encarnados nessa ocasião, né? Mas a humanidade vivia, né, acostumada a andar de carroça, de cavalo, até que foi descoberta aí a forma de transportar as pessoas e cargas pelos trens.
Então era um grande avanço naquela época a viagem através das linhas de ferro, linhas férreas. E o vapor, né? E hoje a gente já nem ouve falar mais, grande parte de nós não faz ideia, só vê vapor quando está no calor, ou quando a panela está levantando fumaça, né? Levantando vapor. Mas era um dos meios de transportes mais eficientes ainda no século XVIII, no século XIX, né? Navios a vapor, trens a vapor. Acredito que tem alguns de nós que possa ter viajado já numa Maria Fumaça, né? Ainda que hoje seja uma questão de turismo em alguns lugares e tal, mas era o meio de transporte, uma máquina super potente, a locomotiva movida a vapor. E a gente, antes disso, não vivia bem, então Kardec faz lembrar isso. Por que essa utilidade prática do Espiritismo, se considera que o Espiritismo possa ter vindo para fazer com que a gente não tenha mais o trabalho de estudar, de pesquisar. Se alguém tinha essa pretensão, se era essa a intenção, então vai continuar a sua vida, porque o Espiritismo não vai te tirar esse trabalho, né? E segue mais adiante Kardec, né? Os homens passavam igualmente bem antes das descobertas dos vossos planetas, antes que se soubesse que era a Terra e não o Sol que girava, né, em torno, né? A gente achava isso há uns anos atrás, né? Que a ideia era essa, que a Terra era o centro do universo, o Sol e os outros planetas giravam em torno dela. E posteriormente se chegou à conclusão, né, de que não é isso, é a Terra que gira em torno do Sol e o Sol não é o centro do universo. Ele é o centro de um sistema planetário do qual nós fazemos parte. Mas até provar que isso era realmente uma realidade, levou-se muito tempo, né? Foi estudo de séculos. Mas só que isso não atrapalhou a vida das pessoas, mas passamos a viver melhor a partir dessas descobertas, né? E então, cada vez que a humanidade avança em conhecimento, ela tem a possibilidade de descobrir outras coisas que vão fazendo melhor a nossa, vão trazendo mais conforto para as nossas vidas, mais compreensão para a nossa pequenez, né? Entendendo que nós precisamos cada vez aprender mais coisas, né? O mundo microscópico também, ele fala, né? Antes a gente vivia, morria e não sabia que a causa de determinadas doenças são seres completamente invisíveis aos nossos olhos. E depois que se descobriu, né, que eles existem, a gente passou a ter uma condição melhor, né? Aí Kardec então vai chamando a atenção para isso. Porque a gente não vivia bem antes sem isso, e depois disso a gente continua vivendo, e cada vez que a gente descobre alguma coisa, a gente também não tem possibilidades novas de progresso. O mundo dos espíritos existe, né, em virtude de uma dessas leis naturais, e o espiritismo nos faz conhecê-lo, né? Então, assim, são leis naturais que nós vamos descobrindo. Ele citou aí o vapor, citou os transportes que o homem veio a conhecer melhor, né? As possibilidades novas de sua existência, através de outros aparelhos, através de muitas pesquisas, descobrir novos planetas, descobrir o mundo microscópico, salvar vidas, conhecer bactérias, vírus e melhorar as nossas condições. Todas essas descobertas, elas só vieram a dar conhecimento de leis que já existem. Assim, o Espiritismo, ele não criou uma nova lei, ele ajudou a descobrir que através, em virtude dessas leis da natureza, nós podemos conhecer o que é o mundo espiritual, faz parte do nosso universo também, faz parte das leis que nós não conhecíamos até então, né?
E aí ele diz assim, ó, o Espiritismo possui, porém, outra utilidade, mais, mais positiva. É a, é a questão moral, né? É a sua influência moral, é a influência moral que o Espiritismo exerce. Ele é a prova patente da existência da alma, da sua individualidade depois da morte, da sua sorte futura, né? E pôs fim, né, à destruição. Ele destruiu o materialismo pelo raciocínio, não só pelo raciocínio, mas pela comprovação dos fatos. O Espiritismo deu a conhecer, e nós estávamos nessa entrevista aí do cético, nós já passamos por aquelas partes em que é questionado o movimento, os meios de comunicação, como é que se foi estabelecida uma forma de conhecer essa relação dos homens com os espíritos. Tudo isso foi através desse conhecimento, né? E tem sido assim. Essa descoberta de uma nova dimensão veio auxiliar a nossa compreensão, né? Uma nova descoberta tornou possível ao homem sair daquela ideia de que o destino depois da morte era uma incógnita, era algo que ninguém tinha acesso, era proibido ao homem. E o Espiritismo tornou possível conhecimento dessa lei, que é uma das leis da natureza. E quantas outras nós ainda vamos tomar conhecimento, né? Nós ainda vamos avançar muito nesse campo. O Espiritismo ajudou a, como diz Kardec, erguer o véu que era lançado intencionalmente para abafar esses mistérios, que na verdade são campos que podem ser explorados à nossa compreensão. E a educação do espírito, a educação da alma, saber de onde nós viemos, por que estamos na Terra e como será o nosso destino futuro, ou entre aspas, como será a nossa sorte depois do desencarne. Muito relevante esse conhecimento. Aí, dando continuidade, Kardec diz assim: assim como a astronomia, né, destronou os astrólogos, o Espiritismo veio destronar os adivinhos, os feiticeiros e os que liam a buena dica, a buena sorte, né? Vamos dizer assim, ler as leituras de destino, sei lá, seja através da palma da mão e tantas outras coisas que tornavam a vida da gente um pouco mais misteriosa e mística do que já temos ideia, né? Ele é, o Espiritismo, para a magia, o que é a astronomia para a astrologia e a química para a alquimia, né? Então ainda existe, ele não acabou de jeito nenhum, e nós respeitamos muito a astrologia, né? Que é aquela questão dos signos, né? Da questão do posicionamento das estrelas. Então não vamos desrespeitar o conhecimento, mas a astronomia, que é o estudo dos astros, dos planetas, das dimensões, das distâncias planetárias, das galáxias e tudo isso, veio comprovar que não existe um local fixo no firmamento, que o firmamento ainda é considerado esse nome, mas na verdade ele não é fixo, e tantas outras coisas, né? Então, assim como Kardec fala isso, que é como essa ciência. A astronomia veio desbancar a astrologia, e assim como a química fez com a alquimia, que era meio que uma coisa mágica, que era fechado a alguns estudiosos, era um estudo todo, né, muito circunscrito aos iniciados, vamos dizer assim. E, na verdade, o que a química veio, né, no seu tempo, dar conhecimento é de que existem leis através das quais os fenômenos acontecem e se descobrem, né, se descobriram elementos químicos e as suas
a sua utilidade prática para que a gente possa ter remédios, né, e tantas outras coisas que vêm a auxiliar na nossa vida. O uso, tudo bem, tudo tem um uso também perigoso, mas conhecendo-se as leis, nós sabemos lidar com as coisas, né? Para se ter uma ideia, nós temos dentro da nossa casa uma bomba, que é o nosso botijão de gás. Mas nós não sabemos utilizá-lo, sabemos utilizar através de um fenômeno, um efeito químico, o fósforo, né, as centelhas para acender, a forma de regular tudo isso. Então, é um perigo, mas é um perigo controlado e nós aprendemos a lidar com isso tranquilamente. A doutrina espírita nos orienta que, no caso do plano espiritual, existem perigos, existem também as formas ruins de se lidar com isso, mas a intenção dessa doutrina e os seus ensinamentos é justamente para que nós saibamos evoluir utilizando o lado correto de tudo isso. Então, meus queridos irmãos, vamos passar aos comentários no grupo, né, aqueles que desejarem nos auxiliar com suas perguntas, com sua participação, será uma honra para todos nós. O estudo é aberto, né, vai estar aberto o grupo do WhatsApp, através do link que é disponibilizado aqui no YouTube, e nós podemos conversar a partir das 19h30 de hoje. Um abraço carinhoso para todos, que Deus nos abençoe e vamos lá. Fiquem com Deus.